anunciamos Jesus, vai para o ar. Não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho. Deus quer que vivamos na verdade. Jesus disse, a verdade vos libertará. Não levantar falso testemunho significa que eu não vou me aproveitar da minha posição, não vou aproveitar assim de minhas palavras bem concatenadas para levantar um falso testemunho. Professar a verdade significa fazer o que Jesus fez diante de Pilatos. Quando Pilatos lhe perguntou, mas então, tu és rei? E Jesus foi muito simples, muito direto, muito claro, eu sou o rei. Assumiu. Jesus podia ter ficado em silêncio, mas era uma autoridade que lhe estava perguntando e ele se sentia na obrigação de ser verdadeiro. Pilatos ainda perguntou o que é a verdade, mas nem se dignou ouvir qualquer palavra de Jesus. Uma suprema maneira de alguém testemunhar a verdade é o martírio. Com o martírio, a pessoa dá a vida para dizer aquela verdade que eu estou professando é tão importante que a minha vida fica em segundo plano. Por exemplo, nos primeiros tempos do cristianismo, os cristãos eram colocados muitas vezes justamente contra a parede. Aceita incensar os deuses falsos, aceita renunciar a essa sua doutrina, e a pessoa sabia que se aceitasse poderia ser beneficiada com títulos, cargos e bens, e além disso teria a saúde preservada. Mas se não aceitasse, perderia a sua vida, e sabe Deus de que modo? Jogada aos animais, com flechas, com faca, com machados, e muitos preferiram perder a vida a dar um falso testemunho de Jesus. Porque se tivessem aceito as propostas feitas, o que significaria isso? Significaria, sim, acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, acredito que há um Deus só, único e verdadeiro. Mas acredito, mas só até certo ponto. O mártir queria mostrar que não. Aquela verdade, para ele, era absoluta. Ele conduzia a sua vida segundo a verdade. O mártir, então, é aquele que testemunha. E por isso que muitos outros, olhando para esse testemunho, diziam, mas eu também então quero aderir a essa verdade tão importante que levou aquele irmãozinho, aquela irmãzinha a dar a vida por causa de Jesus Cristo. Renunciou a si mesmo porque confiava e acreditava em Jesus Cristo e não aceitava a mentira como orientação de sua vida. Que ofensas há à verdade? Eu chamaria a atenção, em primeiro lugar, para o falso testemunho. Falso testemunho. Quando uma pessoa dá diante e sob juramento um testemunho errado, que vai prejudicar o outro. A mentira sempre prejudica alguém. Claro, em primeiro lugar, quem está mentindo. Mas eu posso prejudicar gravemente o outro, que tem direito à verdade. Que tem direito à verdade. Então, o falso testemunho, ainda dito assim, sob juramento, pior ainda, invocando o nome de Deus, como já vimos lá em outro programa, isso é gravíssimo. Deus não aceita, porque peca com a verdade. Esse falso testemunho faz com que, muitas vezes, o inocente seja prejudicado. Isso clama aos céus. Deus toma feito a si, não só o bem que a gente faz ao outro, mas também o mal. E isso tudo tem que ser reparado. Se a pessoa deu um falso testemunho, prejudicou alguém, tem que ter a coragem
de ir lá reparar o erro. Não só ir lá pedir desculpa no silêncio para alguém. Como tem pessoas que ofendem outras em público e pedem perdão em particular. Não, se uma ofensa, se um falso testemunho foi dado publicamente, tem que ser dado publicamente, porque o outro está prejudicado, talvez perdendo a única riqueza que tem, que é o bom nome, que todos nós queremos ter. Portanto, evitar o falso testemunho, evitar a calúnia. A calúnia que é prejudicar a reputação dos outros. Como se peca pela calúnia? Como se prejudica as pessoas? Como isso se torna uma coisa tão assim comum que parece ser normal? E é um roubo, é um prejuízo, é uma injustiça. Caluniar, espalhar maledicências, fofocas, diz-que, para prejudicar alguém, para tirar o bom nome, tirar a honra, tirar os bens. Calúnia, como é algo assim muito mais geral, porque se esquece que isso vai contra o falso testemunho. É um falso testemunho. Eu estou dando, com a minha autoridade, com o meu conhecimento, eu estou dizendo uma coisa que eu mesmo sei que não é verdadeira. Vocês estão lembrados deste repórter mirim? Pois é, ele está de volta para falar do 8º mandamento. Oi pessoal, eu sou o Victor e eu tô aqui com o meu amigo Padre Paulo. Como vai, Vitor? Tudo bem, meu querido? Tudo em paz? Senta aí um pouquinho, senta aí. E a gente tá num tribunal, o que é isso, padre? Eu, além de trabalhar lá na paróquia, onde você frequenta, eu trabalho aqui no tribunal também. O Tribunal Eclesiástico, é um tribunal da nossa igreja. E aí você pergunta, mas por que existe o tribunal? Porque a Igreja de Jesus Cristo tem que promover justiça. Se não tiver justiça, não é Igreja de Jesus, entendeu? Então, o Tribunal Eclesiástico, o Tribunal da Igreja, ele existe para dirimir algumas questões que diz respeito ao sacramento. Dá para entender isso que eu estou falando? Por exemplo, alguém casa e de repente esse casamento não foi para frente, não é um casamento feliz. Então eles nos procuram e a gente ajuda essa pessoa a perceber se esse casamento foi nulo ou não. Agora que eu já sei o que é tribunal, eu estou estudando sobre os mandamentos, o que é não levantar falso testemunho? Ah, que bom. Olha, você veja bem, Vitor, não levantar falso testemunho é o 8º mandamento da lei de Deus, né? Foi um mandamento que demorou muitos anos para ser compilado, quer dizer, para ser escrito, para ser pensado, para ser refletido. Isso sempre valorizando a verdade sobre o homem. Porque quando a gente levanta um falso testemunho, a gente está denegrindo a imagem dessa pessoa, entendeu? Quando você fala mal de uma pessoa, quando você diz que aquela pessoa não é aquilo que a gente pensa, a gente tem a tendência de fazer o que com essa pessoa? De destruí-la. E nosso papel não é destruir a vida de ninguém, mas sempre valorizar. Então, quando você levanta um falso testemunho de alguém, você está acabando com a vida daquele sujeito, você está destruindo a vida desse sujeito. Então, por isso que nós não podemos levantar falso testemunho de ninguém, sempre para valorizar a verdade acima de tudo, e a verdade é sobre o homem, porque Deus ama muito o homem. Então, nós não temos o direito de destruir ninguém. Padre, como que a gente sabe se uma pessoa está mentindo ou não? Quando a gente sabe se uma pessoa está mentindo ou não. Por exemplo, aqui no tribunal, quando a gente vai ouvir alguém, uma testemunha ou uma das partes no processo que a gente demanda aqui, a gente sempre pede para aquela pessoa colocar a mão na Bíblia e fazer um pequeno juramento. Um juramento em nome de Deus que ele não vai mentir, porque está em jogo a vida das pessoas. E a gente percebe que a pessoa começa a mentir quando ela começa a fugir da realidade, né? Quando ela começa a culpar as outras pessoas, quando ela começa a gaguejar, quando ela começa a não ajudar no processo. Então a gente percebe que a pessoa ela está blefando, ela está mentindo, ela não consegue falar da verdade. Então por quê? Porque ela começou a ficar um pouquinho insegura. Você sabe por que a gente mente, Vitor? E a gente mente porque a gente vive fora da realidade. Porque a realidade é difícil de ser vivida, mas é essa realidade que queremos viver. Com os pés no chão, enfrentando o dia a dia para não fazermos da vida um engano.
Então a gente percebe que a pessoa que está enganada e mentindo é porque ela está fora da realidade. Padre, minha mãe sempre fala para falar a verdade, nunca mentir. Ela tem razão? Vitor, sua mamãe fala que você tem sempre que falar a verdade. Ela tem razão. Porque quando a gente vive a verdade, você dá para ela os elementos para ela te ajudar na sua formação. Porque a mamãe, qual é o papel dela? É ajudar você a ser um homem. Ajudar você a ser hoje um menino, lógico, como você é, depois um adolescente, e que vai enfrentar a realidade. Porque, como eu estava falando antes, a mentira, ela está mascarando a verdade. E, às vezes, mascarando a verdade, ela pode prejudicar a sua vida. Tem muita gente que vive fora da realidade mentindo porque não enfrenta a realidade. Então, a sua mamãe, quando fala, Vitor, fala a verdade, Vitor, ela tem toda a razão porque ela vai ajudar você a ser um homem verdadeiro, um homem que não mente e que assume os seus compromissos. Se você faz uma coisa errada lá na sua casa, ela vai ajudar a te corrigir para que você tenha valores bem concretos diante da sua existência. Padre, quando você está conversando com uma pessoa e ela fala que ela matou alguém, você pode contar para a polícia? Não, não posso, Vitor. Se ela matou alguém, ela está confessando, eu estou com um segredo da confissão, há um sigilo da confissão. Mas lógico que eu posso pedir para ela que se entregue. Eu posso ademoestá-la, posso orientá-la para que ela faça. Eu não posso fazer, mas eu posso dizer, olha, você matou alguém, você prejudicou a vida de alguém. E principalmente se está outra pessoa sendo presa no lugar dela. Entendeu, Vitor? Eu não posso ser conivente com um erro. Eu não posso contar. Eu estou sob segredo, eu estou com um sigilo confissional. Então eu não posso dizer nada, mas eu posso dizer, olha, tem uma pessoa que vai ser presa no seu lugar. Você não pode fazer isso para ninguém, porque a outra pessoa também seria levantar um falso testemunho contra a outra pessoa. Entendeu? Então eu tenho que orientá-la para que isso não aconteça. Obrigado, Padre Paulo. Eu que agradeço você, viu, Vitor? Uma alegria estar com você sempre. E a gente encerra aqui o Repórter Mirim de hoje. Anunciamos Jesus.